Olá, sejam todos bem-vindos. Nessa aula vamos falar de variáveis, mais especificamente do tipo primitivo. Aqui na pasta src, vamos criar mais um pacote. Vamos chamar esse pacote de variáveis. Dentro desse pacote de variáveis, vamos criar uma nova classe. Chama ela aqui de tipo primitivo. Aqui dentro vamos criar um método main. Lembrando que contra o espaço ele mostra sugestões do autocomplete. Ok. Duas formas básicas de declarar variáveis primitivas. Uma delas, você pode simplesmente falar o tipo e o identificador. Por exemplo, tipo int. Vou colocar aqui um exemplo, idade. Pronto. Tem o tipo e tem o identificador. Agora eu vou inicializar a variável. Vou dar um valor para ela. Idade vai receber 17. Outra forma é a gente fazer a declaração e a inicialização na mesma linha. Por exemplo, double, altura, receber 1.8. Fizemos a declaração e a inicialização na mesma linha. Para exibir esses valores variáveis, podemos utilizar o System.out.println para nós exibirmos aqui no console. Podemos utilizar o atalho aqui do autocomplete System.out.println e falar a idade é. Vamos concatenar esse texto com a variável. A idade é mais espaço anos. Ctrl F11. Veja, exibiu aqui no console, a idade é 17 anos. Podemos fazer também uma cópia dos valores de uma variável. Os tipos primitivos, eles permitem isso. No caso, vamos criar aqui int idade 2 vai receber idade. Nesse momento, foi criado uma cópia do valor de idade para a idade 2. Eu posso modificar o valor de idade posteriormente, que não vai alterar mais o valor de idade 2. Vejamos, idade, mais, incrementei 1 no valor da idade. Vamos exibir os valores aqui. Idade. Idade 2. Ctrl F11. Vejam, a idade foi incrementada em mais 1 e a idade 2, que recebeu o valor naquela hora, não foi alterado. Podemos também declarar um valor como constante. No caso do Java, utilizamos a palavra reservada final. Final, por exemplo, double. Por convenção, é indicado utilizar a letra maiúscula. Digamos aqui, por exemplo, que o dissídio. O governo falou o valor de dissídio este ano. Vamos colocar aqui para fazer um cálculo de reajuste salarial. Por exemplo, dissídio 10.8. Lembrando que, assim como outras linguagens de programação, o Java trata a casa decimal após o ponto e não vírgula, como é o sistema brasileiro. O Java também passou a algumas versões mais novas a inferir o tipo de variável. No caso aqui, ela é fortemente tipada. Tá vendo aqui que eu estou falando int, double. Aqui o Java
em algumas versões mais novas, acredito que a partir da 10, se eu não me engano, ele passou a inferir o tipo da variável. Então eu posso usar aqui apenas com o var. Var valor é igual a 5.6. Ele já inferiu que esse valor é um double, certo? É tanto que se eu tentar atribuir esse valor a um int, ele vai dar erro. Int valor 2 vai receber valor, ele vai dar erro, porque são dois tipos diferentes aqui de variável. Agora, se eu já colocar o double aqui, ele vai aceitar. Veja. Ok, basicamente essa é a forma de declaração. Também podemos declarar aqui de uma forma somando duas variáveis para criar outra. Vamos fazer aqui int idade 3 vai receber idade mais idade 2. Lembrando sempre colocar ponto e vírgula no Java, no final de cada trecho de código. E vamos aqui exibir idade 3. Ctrl F11. Vejam, ele somou e deu 35. Essa é outra forma de atribuição de valores e declaração. No caso, já declaramos ela aqui, inicializamos com o valor de uma soma, pode ser multiplicação, divisão, etc. Tem várias formas de declarar. Agora, vamos falar de todos os tipos dos tipos primários. Lembrando, para comentar aqui no console do Eclipse, no caso no Java, utilizamos uma das formas de utilizar barra barra. Vou colocar aqui tipos primários. Outra forma é colocar barra, asterisco, asterisco, barra e colocar os trechos aqui dentro. Correto. Tem mais outra forma que é para fazer documentação do Java. Ele é dessa forma aqui. Tem mais asteriscos aqui. Isso aí dá para estudar na própria documentação do Java, para alguns casos específicos, tá certo? Ok. Dos tipos primitivos, temos o Boolean, que vai receber apenas valor verdadeiro ou falso. No caso é true ou false. Temos o tipo byte. Ele tem apenas um byte. E ele vai de menos 128 até 127. Um exemplo aqui de declaração do tipo byte. Byte é o tipo, né? Tipo byte, que é o nome da variável. Vou receber 126. Veja, eu não posso declarar ele acima de 127. Se eu colocar 128, ele vai reclamar, vai dar erro, correto? Podemos manter aqui 127, 126, enfim. Temos o short. O short ele tem 2 bytes. Ele vai de menos 32.768 até 32.767. Um exemplo aqui de utilização do short. Tipo
short vai receber 32.555. O outro aqui é o char. Ele tem 2 bytes e recebe apenas um caractere. Um exemplo aqui é o char, tipo char, vai receber C em maiúsculo. Outra forma aqui bastante utilizada é o inteiro. Ele possui 4 bytes. Ele vai de... Vou colocar aqui, porque é um número bem grande. Isso aqui não precisa decorar, tá, pessoal? É apenas uma forma de saber. Em alguns casos específicos, você basicamente pesquisa no Google. Int, tipo int, vai receber, por exemplo, menos 34.578. Temos o tipo long. Esse já possui 8 bytes. E ele vai ter aqui esse tipo grandão, enorme. Eu vou copiar e colar. Vejam. Um exemplo. Declaração dele, long. Tipo long. Vai receber. Também vou colocar um número grande aqui. Vocês vão ver que ele vai apresentar um erro devido ao tamanho do número. Para falar que é um long, temos que colocar o L no final, tá? Temos o float. O float possui 4 bytes. Ele, no caso, é um ponto flutuante que tem casas decimais. Ele tem esse valor aqui grandão. Float. Tipo float. Vai receber, por exemplo, 2.1. Ele também deu erro. Por quê? Por padrão, os números com casas decimais, eles são do tipo double. Aqui, para a gente especificar que ele tem que ser do tipo float, temos que colocar o F no final. Agora eu já vou entender que é do tipo float. Outro que utilizamos bastante para ponto flutuante é o próprio double. Esse já tem 8 bytes. Ele é o dobro do float. Foi criado exatamente, lembrando o nome dele, lembra o dobro, né? Ele vai ter aqui esse número grandão. Uma forma de declaração dele. Double. Tipo double. Vai receber 3.85. Veja. Aqui ele não vai precisar colocar o D no final, por exemplo. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o caching. É uma forma de um tipo de variável aceitar o outro tipo de variável. Nesse exemplo aqui, ó, vamos fazer um int e vai receber 5. Vamos criar aqui um double. D2 que vai receber i. Aqui ele funcionou normal.
Esse int aqui, dessa forma que ele está descrito, ele cabe dentro de um double. Isso aqui é uma forma de casting implícito. Tem a forma explícita de fazer esse casting. Eu vou tentar fazer ao contrário, do double para o int. O cast explícito. Vamos criar aqui um double de valor de 3.14. Vamos tentar aqui atribuir ele a uma variável i2. Vai receber d. Veja, ele vai reclamar. Essa forma aqui está errada. A forma correta de fazermos isso é fazer dessa forma aqui, esse cast explícito. Por que daquela forma ele não vai aceitar? Ele vai perder valor. Vocês vão entender. Passar o double, que vale 3.14, para um int, ele vai perder as casas decimais, vejam. Colocar aqui i2. Aqui, ao executar, vejam que ele perdeu as casas decimais. Por isso que ele não deixa, por padrão, fazer simplesmente uma atribuição dessa forma. E isso aqui é para forçar realmente o Java, ó, eu estou ciente do que estou fazendo. Ctrl F11. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima aula.